Koshiki Ebati. Silo Robo Kosakatahaya Dereti. Robakote Tiekala Ratatahaya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Pode se assentar, irmãos. God bless you. Deus te abençoe. Thank you, Brother Charles. Obrigado, Pastor Charles. Thank you. Obrigado. Thank you. Your leadership in prayer tonight has taken us into realms that we have not been in yet. A sua liderança na oração nos levou a lugares que nós ainda não entramos até agora. Hallelujah. And I realize we have a few that's in this meeting tonight for the first time. Eu reconheço que tem alguns que estão aqui pela primeira vez hoje à noite. And I realize we have a few spectators. E eu reconheço que tem alguns que estão aqui só para ser um espectador. That still haven't prayed. Você ainda não orou. They still haven't participated. Você ainda não participou. And that's your problem. E esse é seu problema. But for the rest of us, mas para os outros, praise nós, God. oh, glória a Deus. What a wonderful manifestation of the presence of God that's in this place. Que manifestação maravilhosa do Espírito de Deus que está nesse lugar. In fact, de fato, this thought, maybe even you've discussed this. Esse pensamento talvez você falou, discutiu entre si. Well, he's been telling us what not to do. Bom, ele já nos falou o que não fazer. When's he going to tell us what to do? Quando que ele vai nos falar o que fazer? Now. Agora. Because you've now moved into a place of the Spirit that you can receive it. Porque agora você entrou na atmosfera do Espírito onde você pode receber. I will say this to you again. Eu digo para ti novamente. I've been raised in the United Pentecostal Church all my life. Eu cresci na Igreja Pentecostal Unida minha vida inteira. But what I'm about to teach you tonight, mas o que eu vou te ensinar nessa noite, not one pastor I ever had taught me this. Nenhum pastor que eu tive me ensinou. I never went to any conferences that taught this. Eu nunca fui para uma convenção que me ensinou isso. The Lord gave me this in His Word, just between Him and I. Deus me deu isso na palavra dele entre eu e ele. The beautiful thing about it is, a parte linda sobre tudo isso é that I have brethren that are very apostolic. Que eu tenho irmãos que são muito apostólicos. And when we would get together and discuss what God was showing us, e quando nós nos juntávamos e começávamos a falar sobre o que Deus estava nos mostrando, in our own study, nos nossos estudos, He was showing us the same things. Deus estava nos mostrando as mesmas coisas. When Paul got saved, quando Paulo foi salvo, the Lord separated him from the Jerusalem church. Deus separou ele da igreja de Jerusalém. Moved him out into the backside of the desert. E fez com que ele foi para o lado de trás do deserto. And there, just between Paul and God, e lá entre Paulo e Deus, the Lord gave Paul the revelation of truth. Deus deu a Paulo a revelação da verdade. And several years after he had been in the ministry, e 7 anos após ele começou o ministério, he said, I went down to Jerusalem. Ele disse, eu fui para Jerusalém to make sure I had not run in vain. Para ter certeza que eu não corri em vão. And in sharing what he'd been preaching and teaching for years, e compartilhando o que ele estava ensinando por muitos anos, and allowing the apostles to judge it, e deixando os apóstolos julgar o que ele estava falando, he said they couldn't add anything to me. Eles disse não podiam acrescentar nada para mim. That was not a boastful statement. Isso não foi uma coisa que ele falou com orgulho. What he was saying was, o que ele estava dizendo é isso. They didn't have to correct any of my doctrine. Eles não tiveram que corrigir nenhuma das minhas doutrinas. I got it myself. Eu recebi eu mesmo. On my own, between Jesus and I.
sozinho entre eu e Jesus. But when I went to compare what God gave me with those that walked with Jesus in the flesh, Mas quando eu fui comparar o que Deus me deu com aqueles que andaram com Jesus na carne, they couldn't find anything wrong with my teachings. eles não conseguiam achar nada de errado com o que eu estava ensinando. I had a very unique experience many years ago. Eu tive uma experiência muito única muito tempo atrás. Our church had a Christian school for many years, A nossa igreja tinha uma escola cristã por muitos anos. and there was a gentleman, him and his wife were divorced, and they had children, and they wanted their children in our school, even though neither one of them came to our church at the time. Tinha um senhor que era divorciado e queria que os filhos dele frequentassem a nossa escola, apesar que ele e a mulher nem frequentavam a nossa igreja. The man was a German American. O homem era americano-alemão. He was born in America, Ele nasceu na América, but he was all those things you would expect a German to be. mas ele era todas aquelas coisas que você esperava de And I alemão. don't mean in a bad way. E não falo isso de uma forma má. His name was Robert Herman, O nome dele era Robert Herman. and he was a professor of theoretical mathematics at the United States Naval Academy. E ele era professor da teoria de matemática numa escola, uma faculdade naval. He didn't really know what we taught or preached, Ele não sabia o que nós ensinávamos, but he requested an appointment with me, mas ele pediu para ter um tempo de conversar comigo. and we sat down together, Nós sentamos juntos and he said, I really want to share with you some things that I have found in the Bible, Ele falou: eu queria compartilhar contigo algumas coisas que eu achei na Bíblia, but I will tell you now, mas eu vou te falar agora. I've shared these things with ministers all over this city, Eu já compartilhei isso com ministros nessa cidade toda, and they think I've lost my mind. e eles acham que eu estou louco. So I will understand if you reject what I have to say. Então eu vou entender se você rejeitar o que eu vou falar. So he began to tell me the story. Ele começou a me contar uma história. He'd been an atheist, Ele era ateu, but he got to the place where he realized that atheism did not make sense logically. mas ele chegou a um ponto que ele entendeu que ser ateu não tinha lógica. Ele não chegou a esse ponto, esse pensamento com lógica. His mathematical, scientific mind said to him, somebody had to have designed all of this. A mente dele científica, a mente dele de matemática, disse para ele, a mente dele, que o intelectual dele, que isso foi um desenho por alguém. So Então, he said, I'm going to apply theoretical mathematical principles to the Bible. ele disse: então eu vou aplicar princípios da matemática sistemática para a Bíblia. Theoretical math doesn't use numbers, it uses concepts and principles. A matemática em teoria não usa números, pratica em teorias e princípios. It's mathematical logic. É a lógica da matemática. And he kind of got a little nervous. Ele ficou um pouquinho nervoso. And he said, I applied theoretical mathematical principles to the Bible. Ele disse: eu apliquei para a Bíblia sistemas matemáticos, teorias de matemática. And he said, the first thing that theoretical math showed me was this. Ele disse: a primeira coisa que a teoria da matemática me mostrou foi isso. There's only one God. Só há um Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. He said there can't be more than one God. Ele disse: não há possibilidade de ter mais do que um. And he's waiting for me to tell him he's crazy. E ele olhou para mim esperando que eu ia chamar ele de louco. And he's smiling. I'm smiling. And he said, why are you smiling? E eu estava sorrindo. Ele me perguntou: por que você está sorrindo? I said, because I believe exactly that. Eu disse: porque eu creio a mesma coisa que você acabou de falar. He said, you do? Ele é mesmo? Yes, I do. Sim, absolutamente. He said, well, I don't know how to tell you this. Ele falou: eu não sei como te contar isso, But when I applied
theoretical math to the Bible to determine what God's name is, Ele falou, quando eu apliquei matemática, a teoria de matemática sistemático para saber qual era o nome de Deus, he said, according to theoretical mathematical principles, God's name has to be J-E-S-U-S. ele falou, segundo os princípios a matemática em sistemas, teoria, eu vi que o nome de Deus tem que ser J-E-S-U-S. And I'm smiling even bigger now. E agora eu já estou sorrindo ainda mais. He said, why are you smiling now? Ele disse, por que você está sorrindo agora? I said, because I believe exactly that. Eu falei, porque eu acredito a mesma coisa. He said, you do? É mesmo? He said, I've been able to find a preacher that believed either one of those things. Ele falou, eu não consegui encontrar um ministro até agora que crê exatamente assim. I said, I believe both of them. Eu falei, eu acredito dessa forma, os dois. He said, how did you find this? Ele disse, como que você achou isso? I said, I was just studying the Bible for myself. Eu falei, eu estava estudando a Bíblia para mim mesmo. He said, do you know what this means? Ele disse, você sabe o que isso quer dizer? I said, I'm not sure. Eu disse, não tenho certeza. These are his words. Essas são as palavras dele. He said, using two completely different disciplines, Ele falou, usando duas disciplinas totalmente separadas. me using mathematics and you using theology, Ele disse, eu usando matemática e você usando teologia, we've come up with the exact same answers. nós chegamos com as mesmas respostas. He said, do you know how mathematically impossible that is? Você sabe como que isso é impossível pela matemática? I said, I've got some idea. Eu disse, eu tenho alguma ideia. I think it was just a matter of a week or two. Passou pelo menos uma semana. He was baptized in Jesus' name, received the Holy Ghost. Ele foi batizado em nome de Jesus e recebeu o dom do Espírito Santo. And over the next couple of years, he wrote a book that was published. E nos próximos anos ele escreveu livro que foi publicado. And it's titled in English, E é escrito em inglês, Oneness, Trinity, and Logic. Unicidade, a Trindade e a Lógica. I think it's a really good book. Eu acho que é um livro muito bom. I can't tell you that for sure. Eu não posso te falar com certeza, I couldn't understand a word of it. porque eu não consegui entender uma palavra do que ele escreveu. It was written in English, Estava escrito em inglês, but he was using some kind of language I'd never heard before. mas ele usou palavras que eu nunca tinha ouvido antes. My major in college was applied engineering mathematics. A minha graduação é a engenharia com matemática aplicada. His was theoretical math. O dele era a teoria da matemática. They don't work the same in my brain. Eles não trabalham da mesma forma no meu cérebro. I told that long story for this purpose. Eu contei essa longa história por essa razão. The disciples followed Jesus, Os discípulos seguiram and Jesus the Lord taught them directly. e Deus ensinou eles diretamente. And when the Lord confronted Paul and saved Paul, E quando o Senhor salvou Paulo, rather than send him to the apostles to be taught, em vez de mandar ele para os apóstolos para ser he ensinado, separated him out. ele separou ele. And the Lord taught Paul directly. E o Senhor ensinou a Paulo diretamente. But when they compared doctrine, Mas quando eles compararam doutrinas, it was exactly the same. era a mesma coisa. Do you know how sure that makes the word that we preach and believe? Você sabe o tão seguro que isso faz essa palavra que nós ensinamos e pregamos? Praise God. Glória a Deus. So now that we're all here, Então agora que nós estamos todos aqui, I had to tell all that so you could get here. eu tive que contar isso tudo para você chegar aqui. Let's go to Matthew chapter 10. Vamos para Mateus 10.
Now, the disciples have been following him a while, Agora os discípulos já estão seguindo ele há um pouco tempo. and he'd been training them a while. E ele já estava treinando eles um tempo. And this is what the scripture says. É isso que a Escritura diz. You might as well just read it. Read the 1, 2, 3, 4 and stop there. Chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, são esses os nomes dos 12 apóstolos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, e cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e de Tadeu, Simão, o zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Do we do that? Nós fazemos isso? These men hadn't even received the Holy Ghost yet. Esses homens ainda não tinham recebido o Espírito Santo. And this is what he sent them out to do. É isso que ele mandou eles ir fazer. I'm going to read with you verse 5. Agora eu vou ler versículo 5. These 12 Jesus sent forth and commanded them, saying, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: Go not into the way of the Gentiles, or into any city of the Samaritans enter ye not. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, But go rather to the lost sheep of the house of Israel. e de antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. And as you go, preach, saying, E indo, pregai dizendo: The kingdom of heaven is at hand. o reino dos céus está próximo. Oh, wait a second. Espera um momento. He didn't stop with preaching. Ele não parou com pregação. Heal the sick, Curai os enfermos, cleanse the lepers, limpai os leprosos, raise the dead, ressuscitai os mortos, cast out devils. expulsai os demônios. Freely you have received, De graça recebestes, freely give. de graça dai. Luke chapter 9, O livro de Lucas, capítulo 9, verse 1. e versículo 1. This is the parallel passage to Matthew 10. Isso é a passagem paralela a Mateus 10. Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure diseases. Tendo convocado os 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. And he sent them to preach the kingdom of God and to heal the sick. Então os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Verse 6. Versículo 6. And they departed Saindo and eles, went through the towns preaching the gospel percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho and healing everywhere. e fazendo curas por toda parte. Well, you see, really the reason that happened was because they were the 12. Mas entende, a razão que isso aconteceu é porque eles eram os 12. And the Lord didn't expect that of anybody else. E Jesus não esperava isso de outras pessoas. Wrong. Errado. Next chapter. Próximo capítulo. Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. And I can get there. There it is. And after these things, verse 1, Luke 10:1. After these things, the Lord appointed other 70 also, and sent them 2 and 2 before his face into every city and place whither he himself would come. Lucas 10, começando em versículo 1. Depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si
de 2 em 2 em todas as cidades, a todas as cidades, lugares onde ele havia de ir. Therefore said he unto them, the harvest truly is great, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest that he would send forth laborers into his harvest. Disse-lhe, grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. For time's sake, I just want to skip down to verse 8. Por causa do tempo, eu quero ir para o versículo 8. And into whatsoever city ye enter, and they receive you, eat such things are set before you. Quando entrardes numa cidade e vos receberam, and heal the sick that are therein, comendo que ofereceram, e curai os enfermos que nela houver, and say unto them, e dizei-lhes, the kingdom of God is come nigh unto you. É chegado a vós o reino de Deus. Now, verse 17. Agora, versículo 17. And the 70 returned again with joy. Voltaram 70 com ele com alegria, saying, Lord, dizendo, even the devils are subject to us through thy name. Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos submetem. This is the 70 talking. Esses são os 70 falando. And he said unto them, ele disse a eles, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Eu vi Satanás como raio cair dos céus. Behold, behold, veja só, behold. Take note of this. Nota isso. Give me your attention. Me dá sua atenção. Listen to these words. Escuta essas palavras. That's what that great word means. É isso que essa palavra em grego quer dizer. Pay attention to this. Presta atenção para isso. That's what the word means. É isso que quer dizer a palavra. I give unto you powers, the King James word. What's the Portuguese word? Is it authority or power? It's authority. Great. I give unto you authority to tread on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Eu vos darei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. They didn't even have the Holy Ghost. E eles não tinham o Espírito Santo. They hadn't even received the baptism of the Holy Ghost yet. Eles não tinham recebido o batismo do Espírito Santo até então. This wasn't the 12. This wasn't the 12. Isso não eram os 12. This was the 70. Esses eram os 70. Mark chapter 16. Marcos capítulo 16. Verse 14. E versículo 14. Afterward he appeared unto the 11 as they sat at meat, and upbraided them with their unbelief and hardness of heart, because they believed not them which had seen him after he was risen. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, estando eles à mesa, e lançou-lhes em rosto a incredulidade e dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto já ressuscitado. And he said unto them, e ele disse a eles, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. And these signs shall follow them that believe. E esses sinais vão seguir os que crerem. They shall speak with new tongues. Falarão novas línguas. Oh, I just skipped something there. Mas eu passei por cima de alguma coisa, né? I just skipped over that part we don't believe. Eu passei por cima dessa parte que nós não acreditamos. Why read something we don't even believe? Por que ler alguma coisa que nós não acreditamos? I went right to the speaking in tongues part because we don't believe that first sign. Eu fui direto para falar em línguas porque nós não acreditamos na primeira parte. I can prove it. Eu posso provar. I'm not going to ask you to raise your hands. Eu não vou pedir que você levante as suas mãos. But if there's 10% of this crowd that's ever personally been involved in casting out a devil, I'll be shocked. Mas se é 10% dos irmãos que já expulsaram um demônio, eu vou estar chocado.
10% might be generous. Talvez 10% é até generoso. You know why I know that? Sabe por que eu sei disso? Because when I read those earlier verses about him giving them power to cast out devils, Porque quando eu li aqueles versículos antes sobre expulsando demônios, you told me that. você me falou isso. You told me. Você me falou So isso. let's skip that part. Vamos passar por cima I'm not disso. comfortable with that. Eu não me sinto bem. Can we move on to something else? Podemos mover para outra coisa? Now, how many of you believe that the initial external evidence of receiving the baptism of the Holy Ghost is speaking other tongues? Quantos de vocês creem que falando em línguas o inicial é que você vai falar em outras línguas quando você receber o dom do Espírito Santo? You believe that? Acredita? Well, why is that sign more important than this first sign as faith? Por que então que esse sinal é mais importante do que o primeiro sinal de ter fé? Oh, I know. Eu sei. There's just not very many devils in Brazil that need to be cast out. Porque não tem muito diabo no Brasil que precisa ser expulso. So there's really not a lot of opportunity for that. Então não há muita oportunidade para fazer isso. So you're excused, it's okay. You just don't have a lot of devils that need casting out. Então pode passar por cima disso sem problema, porque você não tem muitos demônios que você tem que lidar a cada dia. Well, from your response, I would take it that you believe that's not accurate. Bom, pela sua resposta, eu penso que talvez você não pense que isso é bem certo. Well, it seems to be the general consensus here that there's a lot of devils that need to be cast out. Parece que todos nós acreditamos que tem muitos demônios que precisam ser expulsos. Then would you tell me why we don't hardly ever see devils cast out? Então me diga por que nós não temos demônios sendo expulsos muitas vezes, que nós não estamos vendo muito isso acontecer. Because Pentecostal church services doesn't stir the devil up enough usually to force them to manifest where you can cast them out. Porque cultos pentecostais não movem suficiente, os cultos não movem suficiente o espírito que faz com que esses demônios se rebelam para que eles possam ser expulsos. Now, apostolic church services, Agora, cultos apostólicos, you get to praying like we prayed here tonight. você começa a orar da maneira que nós oramos aqui hoje. The devil's doing one of two things. O diabo está fazendo uma de duas coisas: He's going into hiding, ou ele está se escondendo, or he's forced out in the open. ou ele está sendo forçado para a frente de todo mundo. Oh, Jesus. These signs shall follow them that believe, verse 17. I'm not ready to make it to the top of the mountain yet. Esses sinais vão seguir os que crerem. When we get to the top of the mountain, we'll die there, but we're not there yet, so we'll go here. These signs shall follow them that believe in my name. They shall cast out devils. They shall speak with new tongues. They shall take up serpents. If they drink any deadly thing, it shall not hurt them. And of course, this is another one. They shall lay hands on the sick and they shall recover. Esses sinais vão seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. E é claro, imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. I'm not trying to embarrass anybody here. Eu não quero passar vergonha em ninguém aqui. There's any of you that are saved or you sick and you've been prayed for and you're still not well. Mas tem alguém aqui que você é salvo e você já oraram por você pela cura e você ainda não foi curado? Anybody? Tem alguém aqui que ainda não foi curado depois de oração? You got a physical problem you've been prayed for, but you're still not healed. Você tem um problema físico e já oraram por você, mas você ainda não recebeu a cura. Oh, come on, I know there's some here. Ah, vamos, eu sei que tem alguém aqui. Do you wonder why it is we pray for saints and they don't get healed very often? Você quer saber por que nós oramos pelos salvos,
Para os nossos irmãos, eles não são curados? How did Jesus pray and everybody he prayed for get healed? Por que todo mundo que Jesus orava era curado? How did the apostles pray and everybody they prayed for get healed? Por que os apóstolos oravam e todo mundo que eles oravam eram curados? And not everybody we pray for gets healed. E todo mundo que nós oramos não são curados. Why? Por quê? Because we're praying for the wrong people. Porque nós estamos orando pelas pessoas erradas. I'm a child of God. Eu sou filho de Deus. There's nothing can happen to me that my Father doesn't allow. Não tem nada que pode acontecer comigo que o meu pai não permitiu. If He lets me get sick, Se ele me deixa ficar enfermo, He's got a purpose in that. ele tem um propósito no meio daquela enfermidade. And do I want rid of that till He's finished the purpose? E eu quero ser livre daquilo antes que ele termine o propósito dele? Not if I trust my Father. Não se eu confio no meu pai. He's got a purpose in what He allows. Ele tem um propósito no que ele permite. I'm not like the world. Eu não sou como o mundo. I'm a child of God. Eu sou filho de Deus. If I get sick, Se eu ficar enfermo, my Father has allowed it for a purpose. meu pai permitiu com um propósito. And I'm going to pray against that, E agora eu vou orar contra isso, to be rid of it before He's done with what He's trying to do in my life through it. para ser livre do que Deus permitiu e o que Ele está fazendo em minha vida através daquela enfermidade. Oh, you can pray, Ou você pode and God will orar take it away. e Deus pode tirar. But if He's really determined to teach you, Mas se Ele está determinado de te ensinar uma coisa, it's just a matter of time. há só uma questão de tempo. Something worse is coming because He's going to teach you that lesson. Algo pior vai vir porque Ele vai te ensinar aquela lição. The scripture says, in your patience, possess ye your souls. A Escritura diz, na sua paciência você possui as vossas almas. The Greek word translated patience comes from two separate words. A palavra grega traduzida paciência vem em duas palavras separadas. The first word means to stay. A primeira palavra quer dizer fica, The second word means to under. e a segunda palavra quer dizer debaixo. The Greek word literally means A palavra grega literalmente quer dizer stay under. ficar debaixo. In staying under, I possess my soul. E quando eu fico debaixo, eu vou possuir a minha alma. Because God is doing a work in the life of His child Porque Deus through está, this situation. Deus está fazendo um trabalho na vida do seu filho através dessa situação. Well, what do? Mas o que nós fazemos? First time somebody gets sick, Primeira vez que alguém fica enfermo, without even asking God what His will is. sem perguntar a Deus qual é a vontade dele no meio disso. Oh, God, heal this child of God. Oh Deus, cura o seu filho agora. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Whether it's His will to pray that way or not. Se for a vontade dele de orar isso ou não. When Jesus healed everybody He prayed for, Quando Jesus curava todos que ele orou, who was He praying for? para quem ele estava orando? Sinners. Pecadores. Why was He healing them? Por que ele estava curando Not eles? because they were more worthy than His people, Não porque eles eram mais dignos do que o seu povo, but because He was trying to confirm His word to unbelievers. mas porque ele estava tentando confirmar a sua palavra nos descrentes. I'll tell you right now, Eu posso te dizer agora, if there were some people here with faith, se fossem pessoas aqui cheias de you go fé, out on these streets, ir para essas ruas, find somebody that's sick, acha alguém que está enfermo and pray for them, e orar por eles, and I believe that they would get healed right there on the street. eu creio que eles seriam curados ali na rua mesmo.
pray for most of the people we pray for that are sick? Aonde nós oramos pela maioria das pessoas que nós oramos que estão enfermos? In church. Dentro da igreja. Where there's almost no unbelievers around that could even be affected by the miracle. Aonde há poucos descrentes que poderiam ser afetados ou tocados por esse milagre. One miracle out there Milagre lá fora is worth 10,000 miracles in here. tem o valor de 10.000 milagres aqui dentro. But we don't pray for them out there. Mas nós não oramos por eles. We pray for them in here. Oramos para eles aqui dentro. And then we wonder, why doesn't God heal everybody we pray for? E aí nós começamos a perguntar a Deus, por que você não cura todo mundo que eu oro por ele? Why do we pray in here? Por que estamos orando aqui dentro? Because it's safe. Porque aqui é bem seguro. We feel safe praying in here. Nós nos sentimos seguros orando aqui dentro. We're not out there putting our faith on the line. Nós não estamos lá fora colocando a nossa fé na linha, provando as coisas de Deus. So, we read the scriptures about the signs. Nós lemos os versículos sobre Verse 19. os sinais. Versículo 19. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. Verse 19, Mark 16. Mark 16, right where we were. Mark 16, verse 19. So that after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Now listen to this. Agora escuta só. And they went forth E eles foram. and preached where? E onde pregaram? Everywhere. Toda parte. And when they went out E quando eles foram and preached everywhere, e pregaram em toda parte, what happened? o que aconteceu? The Lord worked with them preaching everywhere. Cooperando com eles o Senhor. And how did he work with them? E como que ele cooperou com eles? He confirmed their word with signs following. E confirmou a sua palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Now, notice this, please. Agora veja só isso. Verse 19. Versículo 19. Verse 19 is the key here. Versículo 19 é a chave. So then after the Lord had spoken unto them, he was received up into heaven and sat on the right hand of God. Depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. And what happened after that? E o que aconteceu depois disso? The day of Pentecost. O dia de Pentecoste. After he ascended into heaven, Depois que ele the day of Pentecost happened. Depois que ele foi recebido no céu, o dia de Pentecostes And aconteceu. verse 20 describes the ministry of the New Testament church. E versículo 20 descreve o ministério dessa igreja do livro de Atos, do Novo Testamento. This is what the New Testament church did. É isso que a igreja do Novo Testamento And they fez. went forth and preached everywhere, E eles the foram, Lord working with them and confirming the word with signs following. eles partiram pregando para toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a sua palavra por meio de sinais. So when your friends or family gets sick, Então, quando seus amigos ou família estão doentes, let's call the pastor. vamos chamar o pastor. Maybe he'll come pray for us. Talvez ele vá orar por Or eles. let's get to church and you can be prayed for at church. Então vamos todos para a igreja. Você pode receber oração na igreja. Because the only believer around here is the pastor, I guess. Porque aparentemente o único que crê nessas áreas é o pastor. It didn't say these signs shall follow the pastor. Não falou esses sinais vão seguir o pastor. It says these signs shall follow them that believe. Diz esses sinais seguirão os que crêem. Then why don't we see the signs? Então por que não estamos vendo os sinais?
You can preach at your address, your church address, your church address, and your church address, and your church address, and your church address. And that's not everywhere. Porque você pode pregar no seu endereço, no seu endereço, no seu endereço, e isso não é pregando em todas as partes. That doesn't qualify as everywhere. Porque isso não qualifica em todas as partes. Paul stood before the king Paulo estava perante o rei and said, King, e disse: Rei, I know you know what's been going on, eu sei que você sabe o que andou acontecendo, because this was not done in a corner. porque isso não foi feito de uma forma escondida. In other words, Em outras palavras, King, rei, the reason the Jews are accusing me a razão que os judeus estão me acusando is so obvious, é tão óbvio, because I haven't done this in hiding. porque eu não tenho feito isso em segredo. This has been done out in the public. Eu tenho feito isso em público. The preaching, As pregações, the prayer. a oração. So you're at work, Então você está no trabalho and your coworker that has never let you witness to them at all e o seu amigo de trabalho, colega de trabalho, que nunca deixou você pregar para eles, they're not feeling well. eles não estão se sentindo bem. And as the day goes on, they get sicker and sicker. Enquanto o dia vai passando, eles ficam mais doentes ainda. And you can see they're getting sick. E você está vendo que eles estão And doentes. they're going, I'm not feeling well. Eles estão falando: eu não estou me sentindo bem. And you've got a choice now. Agora você tem uma escolha. You can keep your mouth shut Você pode manter sua boca and protect yourself. fechada e proteger a si mesmo, Or you can say, ou você pode dizer: could I pray for you? eu posso orar por você. Let me give you a testimony you may not know about. Me deixe tirar um testemunho que talvez você não saiba. There was a lady who was a secretary in one of the main offices in the United Nations headquarters building in New York City. Tinha uma mulher que era secretária nas Nações Unidas, em um dos escritórios das Nações Unidas. And she got cancer. E ela ficou com câncer. She was very beloved, Ela era muito amada and she's got cancer. e ela tem câncer. She doesn't know God, Ela não conhece a Deus and she's dying. e ela está morrendo. And she had her last day at work. E ela teve seu último dia no trabalho. She was too sick to work, Ela estava doente demais para trabalhar and everybody was upset because they knew she was dying. e todo mundo estava chateado porque sabiam que ela estava morrendo. But her sister Mas a sua irmã was attending a UPC church in Detroit, Michigan. estava frequentando uma igreja na cidade de Detroit, no estado de Michigan. And she told her sister, E ela disse para sua irmã: if you would come to Detroit, se você vier para Detroit, my pastor would pray for you, o meu pastor iria orar por você and you'd be healed. e você seria curada. Well, the lady's dying. A mulher está morrendo. She had nothing to lose. Ela não tinha nada a perder. Gets on a plane, Ela pegou um avião, flies to Detroit, foi para Detroit, goes to church. foi para a igreja, They prayed for her. oraram por ela. God completely healed her. Deus completamente curou ela. She goes back to the doctor. Ela voltou para o doutor. The doctor confirms she is completely healed. O doutor confirmou que estava There's no cancer left. completamente curada, nada de câncer. And she shows back up at the United Nations headquarters building to take her job back. E ela voltou para as Nações Unidas para pregar o seu emprego de volta. They said, what are you doing here? Eles disseram: o que você está fazendo aqui? She said, I'm healed. Ela disse: estou curada. But you were dying. Mas você estava morrendo. Yes, I was. Sim, estava. But a preacher prayed for me. Mas um pregador orou por mim. And the doctor says I don't have any cancer left. E o doutor diz que eu não tenho câncer mais. And she's telling this story all over the UN. E ela está contando essa história pelas Nações Unidas todo. And people began to say to her, E pessoas começaram a falar we'd para like to ela: hear more about this. nós queremos ouvir mais sobre isso.
So the pastor from Detroit Então o pastor de Detroit flies to New York, foi para Nova York and they arrange a room for him to talk to the few people that want to talk to him. e eles abriram um quarto para um pouco de pessoas que queriam falar com ele. And when they had the meeting, E quando tiveram a reunião, there were over 100 people present tinha mais de 100 pessoas to hear the presentes story. para ouvir a história. And I'm gonna say this low because I don't want to be accused of exaggeration. E eu vou falar isso bem baixinho porque eu não quero ser acusado de exagerar. There are at least Tem pelo menos 30 people that work at the UN, 30 pessoas que trabalham nas Nações a Unidas, couple of ambassadors, os 2 embaixadores, staff, etc., pessoas que trabalham nos gabinetes, that have been baptized in Jesus' name and filled with the Holy Ghost, que são batizados em nome de Jesus e receberam o dom do Espírito Santo, and they hold regular Jesus' name, one God apostolic Bible studies in the UN every week. e estão tendo estudos bíblicos, acreditando em um Deus, ensinando o batismo nas águas, o dom do Espírito Santo está acontecendo toda semana em estudos bíblicos nas Nações Unidas, Because of one miracle. por causa de um milagre, Because of one miracle. por causa de um milagre. Now let me say this quickly. Agora me deixe falar isso rapidamente. I'm not talking about the guys Eu não estou falando sobre as pessoas, os homens, that are the miracle specialists. que são os especialistas do milagroso. They go around preaching in services, performing miracles, Que eles vão em cultos fazendo milagres and prophesying over everybody. e profetizando sobre todo mundo. That's not what I'm talking about. Não estou falando deles, Because as I said this morning, porque como eu falei essa manhã, that's some specialist communicating that he's doing something nobody else can do. porque eles são apenas especialistas comunicando que eles estão fazendo algo que mais Or at ninguém least faz, few other people can do ou that. pelo menos poucas pessoas podem fazer. That is absolutely contrary to the Word of God. Isso é absolutamente contrário à palavra If de you Deus. are a believer, Se você crê, you can lay hands on the sick você pode colocar a and mão they de will recover. e eles vão recuperar. Glória a Deus, aleluia. Why do we do that? Por que nós não fazemos isso? We're afraid. Porque estamos com medo. We're afraid. Estamos com medo. Who is the source of fear? Da onde vem essa fonte de temor ou de medo? Not God. Não vem de Deus. Fear is to the devil what faith is to God. Temor e medo é para o diabo, o que fé é para Deus. If I believe God's word, He speaks to me. Se eu acreditar na palavra de Deus, Ele fala comigo. I have faith. Eu tenho fé. If I believe what the devil's telling me, Se eu acreditar o que o diabo está me I have falando, fear. eu tenho medo. And when I won't pray in a situation where God could do a miracle and people's lives would be affected, then I'm listening to what the devil says. E quando eu não estou disposto a orar no meio de uma situação que Deus poderia orar pelo milagroso, eu estou ouvindo a voz errada. He tells me, Ele me diz: what if nothing happens? e se nada acontecer? What if you embarrass yourself? E se você passar vergonha? And I believe that. E se eu I acreditar nisso? believe his words, and that causes fear. Se eu acreditar nas palavras dele, isso me causa medo, temor. And my fear proves I believe what the devil says.
Esse medo prova que eu acredito que o diabo está me falando. How many times in the book of Acts is the word boldness used in regards to the ministry and lives of the early church? Quantas vezes no livro de Atos que a palavra ousadia é usado quando se refere aos que creem em Deus? Os discípulos, apóstolos. They preached and ministered with boldness. Eles pregavam com ousadia. Not fear. Não com medo. Not fear. Não com medo. A very good friend of mine, who's a great man of God, Grande amigo meu que é grande homem de Deus, had prayed for some people. Orou por algumas pessoas. They didn't get healed. E não foram curados. And he said to the Lord, listen now. Ele disse para o Senhor, escuta, What did I do wrong? o que eu fiz errado? And the Lord said to him this, E o Senhor disse para ele isso. you didn't do anything wrong. Você não fez nada errado. If you're going to take the blame when they don't get healed, Se você vai levar a culpa quando eles não foram then you will curados, take the credit when they do. então você vai pegar o crédito quando eles são curados. Okay? I will. Sim, eu vou. The Lord said to this man of God, O Senhor disse para esse homem de my Deus, friend, meu amigo, when he asked, what did I do wrong that they didn't get healed when I prayed for them? quando ele perguntou o que eu fiz errado, que quando eu orei por eles, eles não foram curados. The Lord said, you didn't do anything wrong. E o Senhor disse, você não fez nada errado. And if you're going to take the blame when they don't get healed, E se você vai levar a culpa da razão que eles não foram then you will curados, take the credit when they do. então você vai levar sobre si o crédito quando eles são There's curados. a more scriptural word than credit. Há um versículo ou uma palavra bíblica melhor do que crédito. Glory. Glória. And my glory, he says, E a minha glória, I will not give to another. eu não vou dividir, eu não vou dar para outro. So we're just instruments and vessels Então nós somos apenas instrumentos ou that vasos he ministers through. que Ele ministra através. We don't heal people. Nós não curamos We don't ninguém. cast out devils. Nós não expulsamos demônios. He does it through us. Ele faz através de nós. He gets the credit. Ele toma todo o He gets crédito. the glory. Ele recebe a glória. Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' Em name. nome de Jesus. What would happen in Brazil O que aí aconteceu no Brasil if just this people se somente esse povo were delivered from your fear? foram libertos de nosso medo And you walk through the doors God opened e você entrasse nas portas que Deus abre and prayed for people. e ora por pessoas. I got a question. Eu tenho uma pergunta. Do you have any friends or family members Você tem amigos ou familiares that battle depression? que têm problema com depressão? Do you have any friends or family members that battle fear? Você tem amigos ou familiares que batalham contra medo ou temor? It's just depression. Ah, mas é só depressão. It's just fear. É só medo. It's just nothing. É só nada. It's the devil. É o diabo. I can't even tell you the number of times Eu não posso te falar a quantia de vezes that I prayed for people with depression que orei por pessoas com depressão and cast that spirit out. e expulsei o espírito. And they didn't have problems with depression anymore. E eles não tinham problemas com depressão mais. Can't tell you the times Eu não posso te falar I quantas prayed for vezes. people that were battling fear. Eu orei por pessoas que estavam batalhando contra medo ou temor. Cast that devil out. E eu expulsei aquele espírito. And they were free from fear. E eles foram libertos do temor. Oh, the church that the Lord used my wife and I to start,
Ou a igreja que Deus usou eu e minha esposa para começar. From the beginning, Do começo, we taught and trained the people how to cast out devils. nós ensinamos o povo, treinamos eles como expulsar demônios e como orar pelos enfermos. And I don't remember the last time I really cast out a devil at home. E eu não lembro da última vez que eu expulsei um demônio em casa. Because there's a whole church full of people who know how to do it. Porque tem uma igreja cheia de pessoas que sabem expulsar And demônios. they do it. E eles fazem. Aleluia. I'll tell you something we do almost every service. Eu vou te falar uma coisa que nós fazemos quase todos os cultos. We call it burden bearing. Nós chamamos de carregar o peso, o fardo dos outros. In traditional Pentecostal services. Em cultos tradicionais, pentecostal. Does anybody have a prayer request? Alguém aqui tem um pedido de oração? Pray for so-and-so. Ora por tal. Pray for this person. Ora por aquela pessoa. Pray for that person. Ora por aquele Pray outro. for me. Ora por mim. And after we go through all this whole list, E depois que nós fazemos essa lista toda, unless you've got a tremendous memory, se você não tiver uma memória tremenda, you don't remember all that. você não lembra de todos os pedidos de oração? So let's pray. Então vamos orar. Oh, Jesus, Oh Jesus, help these people. ajuda aquele povo. I wonder how many people get help. Quantas pessoas realmente recebem ajuda? The Bible says, A Bíblia diz, bear one another's burdens. para carregar o fardo uns dos Pray outros. one for another. Ora uns pelos outros. So instead of doing prayer requests, Então, em vez de fazer pedidos de oração, sometimes we'll just say it like this. às vezes falamos dessa forma. If you have a need, Se você tiver uma any necessidade, kind of need, não importa a necessidade, physical, fisicamente, family, de família, financial, financeiro, whatever kind of need it is, o que for a necessidade, just come stand down here vem e fica aqui na frente. and give the believers an opportunity to pray for you. E dá nós, os que estamos crendo, os que crê, nos dá a oportunidade de vir orar por você. Other times, depending on how we feel led, Outras vezes, dependendo da forma que estamos sendo we'll just liderados, say, do you have a need? falamos, você tem uma necessidade. Stand where you are. Levanta onde você está. And whether they come down front to stand, E se eles vierem para frente ou or não, they're standing where they ou are, estão em pé onde estão, okay? We have any believers in the house? ok, temos alguém aqui que crê. Minister to these people. Ministra para essas pessoas. People get healed. Pessoas são curadas. People get delivered. Pessoas são libertas. People get the Holy Ghost. Pessoas recebem o Espírito Santo. People receive miracles. Pessoas recebem milagres. And who did the praying? E quem fez a oração? The believers. Os que creem. Now, I got a question for you. Agora eu tenho uma pergunta para você. If I pray Se eu orar and you're watching e você está assistindo and God works a miracle, e Deus faz um milagre, does that really affect your faith? isso afeta a sua fé? But if you pray Mas se você orar and God works a miracle, e Deus fizer um milagre, what's that do for your faith? o que isso faz com sua fé? Now we can make the believers spectators. Agora nós podemos fazer com que os crentes viram espectadores. Now I'm sure there's nobody here that this applies to. Agora eu tenho certeza que isso não aplica a ninguém aqui. That's called sarcasm. Isso é chamado de sarcasmo. But I have been around churches Mas eu já estive perto de where the igrejas pastor won't let anybody pray for people unless it's a minister. onde os pastores não permitem ninguém de orar pelos outros, a não ser que é um ministro. Unless you're a minister, Se você não é you ministro, can't pray for the sick. você não pode orar pelos Unless you're a enfermos. minister, Se você não é you ministro, can't pray for a person to receive the Holy Ghost. não pode orar por ninguém receber o Espírito Santo. I got a question. Eu tenho uma pergunta. Show me your scripture for that. Mostre os seus versículos para isso. I just showed you my scripture for all believers being able to pray for people that need the devil cast out, for people to be healed. Eu acabei de te mostrar os meus versículos para os que crêem
poder expulsar demônios, fazer milagres. The same people that speak in tongues Mesmo o povo que fala em can línguas cast the devil out, pode expulsar demônio, can pray for the sick and they'll recover. pode orar pelos enfermos, eles vão recuperar. Is it only preachers that speak in tongues? É só pregadores que falam em línguas? Same people. Mesmas pessoas. Well, that's not the way I've been taught. Mas não é assim que eu fui ensinado. Then you've been taught wrong. Então você foi ensinado errado. I didn't really say that like I felt it. Eu não falei da forma que eu sinto. Because if I'd have said it like I felt it, I'd have ripped my vocal cords right out. Porque se eu tivesse falado do jeito que eu sinto, eu teria estragado todos as cordas vocais. I am sick and tired Eu estou cansado of the spirit of religious tradition desse espírito de binding tradição, and limiting the people of God from the things that God has promised them. desse espírito de religião e tradição que está amarrando o povo de Deus quando Deus está querendo usar eles. I'm sick of it. Estou cansado desse espírito. Sick of it. Cansado. Fed up with it. Acabei com esse espírito. Não aguento esse espírito. You know what it's all about? It's all about control. Esse espírito é tudo sobre controle. You want to control. Quer controlar. Control. Controlar. Only a few of us can do anything. Somente poucos de nós Everybody podemos. else has to be a spectator. Poucos de nós podemos agir e os outros devem ser todos espectadores. It's all about control. É tudo sobre controle. Now, I played some of your football in college. Agora eu joguei um pouquinho do seu futebol na faculdade. I wasn't very good at it, Eu não era muito bom, but I enjoyed playing. mas eu gostava de jogar. I played fullback. Eu jogava o zagueiro. I wasn't near good enough to play attack. Eu não era nem perto de bom o suficiente para jogar o ataque. The best year I had, I played goalie O melhor ano que eu tive, eu era o goleiro, because I could use my hands. porque eu podia usar minhas mãos. Now, the year that I played goalie, Agora, o ano que eu joguei como goleiro, I was also in charge of the team. eu também estava encarregado com o time. And what if I would have said, E se eu tivesse falado, I don't trust all you guys on my team. eu não confio em todos vocês no meu I time. want you to do it on the Eu sidelines. quero que todos vocês vão e sentem. I'm going to stand in this goal, Eu vou ficar aqui no gol. and I'm going to keep them from scoring on us. E eu não vou deixar eles fazer nenhum gol em nós. Can we win? Podemos ganhar? All we're doing is trying to keep from losing. A única coisa que estamos tentando fazer é não perder. Because if I'm in goal, Porque se eu estou no gol and there's nobody else on the field on my team, e não há mais ninguém mais no campo do meu time, the only thing I can do is try to stop the other team from scoring. a única coisa que eu posso fazer é tentar parar o outro time de fazer gol. There's nobody on my team out there to score. Não há ninguém no meu time que vai fazer pontos. So I'm not trying to win, Eu não estou tentando ganhar, I'm just trying to keep from losing. eu só não quero perder. Now, the World Cup is next year. Agora, o Copa Mundial é ano que vem? This year. Esse. Oh, that's right, because America's not in it this year. É claro, porque os Estados Unidos não está nesse ano. But Brazil is. Mas o Brasil está. Now, everybody here that would be willing for the Brazilian team to field a goalie and nobody else. Agora, todo mundo aqui que estaria disposto ao time brasileiro só ter um goleiro e mais ninguém levanta sua mão. Then why do you lead your church that way? Então, por que você lidera a sua igreja dessa forma? If you heard that the head coach
or whatever it's called of the manager or whatever Se você ouvisse que o técnico of the Brazilian team do time brasileiro said, I've got a new strategy. falar, eu tenho uma estratégia nova. I'm going to put our very best player in goal. Eu vou colocar o melhor jogador no I'm gol going to sit everybody else on the sideline. e vou mandar o resto tudo sentar. This nation would go crazy. Essa nação ia virar maluco. He's Ficar lost maluco. he's lost his mind. Esse cara perdeu a cabeça Get dele. rid of him. Manda ele fora, ele não pode ser técnico mais. We can't win the World Cup with only playing a goalie. Nós não vamos ganhar a Copa Mundial com só goleiro. We have church like that all the time. Mas nós fazemos cultos assim toda hora. All the time. Toda hora. You see, Veja, let's just boil this down in the simplest terms. vamos deixar isso da maneira mais simples. Vamos falar da maneira mais simples. I believe you need a good defense. Eu acredito que você precisa de uma boa defesa. I believe a good goalie can make up for some mistakes. Eu creio que um goleiro bom pode ajudar nos erros grandes. But the best way to keep from being scored on Mas a melhor maneira para você não levar gol is to have a good enough é offense para você ter um ataque, uma ofensiva muito boa. that you got the ball. E você mantém a bola. If your attack has the ball, Se o seu ataque the other team can't score. e o ofensivo tem a bola, o outro lado não pode fazer gol. That's what I'm teaching here. É isso que eu estou ensinando hoje. For the church of the Lord Jesus Christ to go on the attack. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve entrar no ataque. To get off defense all the Para time. termos que sair da defesa toda hora. To quit playing defense all the time. Vamos parar de jogar defesa toda hora. Defense is good Defesa é bom as a part of a team with a good attack. quando é parte de um time que tem uma boa ofensiva. Now I realize I don't love football like you do. Agora, eu reconheço que eu não amo futebol como você ama. But when I'm watching a game Mas quando eu estou assistindo um jogo and the one team's got all their players back in their zone, e um time tem todos os seus jogadores and they're tudo just em uma zona, and they're just protecting their goal, e a única coisa que estão fazendo é protegendo o gol. and they don't take any chances. E eles não querem tomar nenhum They don't ever chance. advance the ball. Nunca avançam a bola. Boring. Boring. Isso é monótono. It's Chato. boring. Monótono. I'm sorry. Maybe you appreciate the finer points of it. Talvez você aprecie os pontos disso, mas eu não. Let's just see if we can keep them to scoring so we can get to the penalty kicks. Vamos ver se a gente consegue manter eles sem fazer gol para a gente chegar pro pênalti. Boring. Monótono. You know what I don't like about penalty kicks? Sabe o que eu não gosto de pênaltis? I know there are 5 guys for each side. Eu sei que tem 5 jogadores I para know cada all lado. that. But if the other team scores all 5 of their penalty kicks Mas se um time fazer todos 5 pênaltis and your team only scores 4, e o seu time só faz 4, your team didn't lose. o seu time não perdeu. Who lost? Quem perdeu? The guy that didn't make his penalty kick. A pessoa que não fez o seu pênalti. He's not the one that lost. Não é ele que perdeu. The whole team played what 90 minutes plus what's the overtime? 30 more minutes. In World Cup, it's only that one extra 30 minutes and then no more, right? Okay. So 120 minutes. Então eles jogam 90 minutos ou com esse The whole ou team plays 120 minutos. 120 minutes. And you win because one guy out of 5 didn't make his penalty kick. Você joga por 120 minutos e depois outros ganham porque uma pessoa só não fez o seu pênalti. I'm sorry. Desculpa. You can be excited over winning, Você pode achar maravilhoso que um time ganhou, but you don't feel joy, you feel relief.
Mas você não sente alegria, você sente alívio. It's not joy. Isso não é alegria, It's relief. é alívio. Uau, conseguimos ganhar com um chute só. And all 5 of those guys, E todos 5 dessas pessoas, hear me. me ouçam, When you're kicking a penalty kick, quando você está chutando um pênalti, you're not kicking that for your team. você não está chutando You're aquele, not kicking that for your country. você não está chutando aquela bola pelo seu time, You're nem pelo seu kicking that país. for yourself. Você está chutando aquela bola para si mesmo. Because you don't want to live the rest of your life being the guy that missed the penalty kick in a World Cup. Porque você não quer ser aquela pessoa pelo resto da vida que não fez o pênalti na Copa Mundial. No. It's not about team. Não, isso não é sobre time, It's not about country. não é sobre país. It's about avoiding embarrassment. É para não passar vergonha. We may lose, Podemos perder, but I don't want to be the one responsible for losing. mas eu não sou o responsável, eu fiz o meu pênalti. I just run up and down this field Eu vou correr sobre esse campo for 120 minutes, por 120 minutos and my face is going to be plastered on the front page of the newspaper e vão colocar o meu rosto em todos os jornais because I missed the penalty kick. porque eu errei o pênalti. Is that really what you want the kingdom of God to come down to? É isso que você quer que o reino de Deus passe a ser? Penalty kicks. Chute de pênalti? Because we're playing such a defensive game. Porque estamos jogando um jogo defensivo We're letting toda hora. people go to hell Estamos deixando o povo ir para o inferno to save ourselves from embarrassment. para salvar nós mesmos de passar vergonha. I told you this, I think last year. Eu acho que eu te falei isso ano passado. I have a problem. Eu tenho um problema. On June the 5th, 1968, No dia 5 de julho de 1968, I stood on the stadium field of the United States Naval Academy. eu fiquei em pé no campo de estádio da Academia Naval dos Estados Unidos. I had just participated in graduating, Eu tinha acabado de participar e fiz minha graduação. and now I'm being commissioned an officer in the United States Navy. E agora eu passei a ser oficial do Exército Naval Americano. And I raised my hand, Eu levantei a minha mão and I swore e eu jurei to defend the Constitution of the United States de defender a Constituição dos Estados Unidos against all enemies, foreign and domestic, contra todos os inimigos domésticos e também estrangeiros. and that I would obey all lawful orders. E que eu ia obedecer todas as ordens dentro da lei. And what was implied E o que era o que era implícito, I'm going to obey that order even if it sends me to die. eu vou obedecer a essa ordem mesmo se me mandar morrer, Because I am a member of the people who are responsible for defending our nation. porque eu sou membro do povo que é responsável de defender o meu país. Almost 1,000 of us stood there that day, Quase 1000 de nós ficamos em pé lá naquele dia, knowing sabendo that some of us were going to actually die because we stood there with our hands raised. que alguns de nós íamos morrer porque levantamos a nossa mão. And I had men that I went 4 years to school with Eu tive homens que eu tinha passado 4 anos na faculdade com eles, that were dead in Vietnam within 6 months. que foram mortos em Vietnã dentro de 6 meses. They'd gone to all that school, Eles foram para a escola por 4 anos, graduated, graduaram, was commissioned an officer, receberam a comissão de oficial,
did the actual training in the Marine, fizeram todo o treinamento dentro da Marinha, was sent to Vietnam, foram mandados para o Vietnã, and died in the jungle. morreram na selva. More than one of them. Mais de um. And I made an oath to give my life to a natural country. And I'm not going to give my life to the spiritual kingdom. E eu fiz um voto que eu ia dar minha vida por um reino natural, e agora eu não faço um voto que eu vou dar minha vida pelo reino espiritual. And as you get promoted as an officer, E quando você é promovido como oficial, you're no longer just following orders that may cause you to die, você não está apenas seguindo ordens que vão te fazer morrer, but you're receiving orders mas você está recebendo and ordens turning around and giving those same orders to your men, e virando e dando essas mesmas ordens para os seus homens, knowing that those men that you work with and that look to you at your leadership, that you're sending some of them to die. sabendo que esses homens que você lidera, você pode estar mandando eles para morrer, Because the cause is greater than the individual. porque a causa é maior do que o individual. Because the cause Porque a causa is greater than the individual. é maior do que o individual. I got a question. Eu tenho uma pergunta. Aren't you a part of a cause? Você não faz parte dessa causa? Aren't you a part of a kingdom? Você não faz parte de um reino? So what are we doing? Então, o que estamos fazendo? I'm not trying to make you feel bad. Eu não estou fazendo você se sentir mal, não é a minha intenção. No. I probably used this verse last year. Eu provavelmente usei esse versículo o ano passado, But it's one of the verses that work in my spirit all the time. mas é um dos versículos que trabalha no meu espírito toda hora. If you don't have it memorized, Se você não tem ele de cor, I would strongly suggest that you do that. eu sugiro veementemente que você decore esse versículo. Psalm 79:11. Salmos capítulo 79, versículo de número 11. Salmos 79, versículo de número 11. Let the sighing of the prisoner come before thee. Está escrito assim, 79. Chegue à tua presença o gemido dos prisioneiros. According to the greatness of thy power, Com o teu grande poder, preserve thou those that are appointed to die. preserva os que estão condenados à morte. Let the sighing of the prisoner come before thee. Chega à tua presença o gemido dos prisioneiros. According to the greatness of thy power, Com o teu poder, teu grande poder, preserve thou those that are appointed to die. preserva os que estão condenados à morte. Do you spend enough time in fellowshipping with the Spirit of the Lord that you can hear what He hears? Você tem passado tempo suficiente em um relacionamento com Deus que você chegou ao ponto de ouvir o que Ele ouve? That you can feel what He feels? Ao ponto que você pode sentir aquilo que Ele sente? There are people this weekend, Há pessoas nesse final de semana they will have a party. que eles vão ter uma festa. They will do things that they won't even believe on Tuesday or Wednesday that they really did. Eles vão fazer coisas que lá na terça e na quarta-feira eles não vão acreditar que fizeram. And they will act like they're having such a great time. E eles vão estar agindo de uma forma como se estivesse tendo um bom tempo.
When they lay down on their bed at night, Mas quando eles colocarem a sua cabeça no travesseiro à noite and the light goes out, e a luz for desligada, and their mind and heart starts to work, e a mente deles e o coração deles começarem a trabalhar, and they can't escape those thoughts and feelings, e eles não conseguirem fugir daqueles pensamentos, daqueles sentimentos, they won't even know what to say. eles não vão saber o que falar. All they can do is Tudo que eles podem fazer é and the Lord hears that as a prayer that says, I'm helpless. E o Senhor ouve isso como uma oração dizendo: eu estou perdido, I'm hopeless. eu estou perdido, Something's really wrong. Algo está errado, But I have no idea what's wrong with me. mas eu não tenho ideia o que está errado. I don't know where to go for help. Eu não sei aonde ir para conseguir I ajuda. don't know who to talk to. Eu não sei com quem falar. I can't tell my friends, they'd make fun of me. Eu não posso falar para meus amigos, senão eles vão rir de I mim. can't tell my family because they would reject me. Eu não posso falar para minha família, senão eles vão me And rejeitar. all I can do Tudo que eu posso is fazer lay here in the bed é ficar deitado aqui na cama and sigh. e And God considers that a prayer for help. E o Senhor considera isso como uma oração por ajuda. And in the Old Testament, No Antigo Testamento, Psalm 79:11 was spoken to God. Salmo 79, versículo 11, era um salmo que era falado para Deus. It was written to God. Era um salmo escrito para Deus. But in the New Testament, Mas no Novo Testamento, we are the body of Christ. nós somos o corpo de Cristo. He lives in us. Ele mora em nós. His power is in O us. seu poder está His em nós. spirit abides in O us. Espírito dele habita em And nós. He's expecting us E ele está esperando que to nós let His spirit hear, deixe aqui ouvir. to let their sign challenge us, Deixe aqui que esse sinal não venha nos desafiar, to let esse their gemido. hopelessness and helplessness challenge us. Que aqueles que estão desesperançosos, desesperados, venham nos Vamos! desafiar. The word let means this: you've got to choose to allow. Você tem que se colocar na posição de permitir. Allow. Se permitir. Choose to allow Escolher permitir. the sighing of the prisoner O grito do prisioneiro to come to you, vir até você, so that you would be moved para que você seja movido, to use the power that you have para usar o poder que você to tem, deliver them that are on sin's death row. para tirá-los do caminho que eles estão indo, da perdição. The Bible says, A Bíblia diz: those that don't believe on the Lord Jesus Christ aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo are condemned already. já estão condenados. They're condemned right now. Agora eles estão condenados. They're appointed to die. Eles vão morrer. The judgment has already been passed. O julgamento já está. The sentence is already settled. A sentença já está sentenciada. The soul that sinneth shall surely die. Eles certamente vão morrer. And tradition has taught us how to go through the motions of church. E as tradições da igreja têm nos ensinado como lidar com as emoções dentro da igreja, Rather than being what we need to be. ao invés de ensinar nós sermos aquilo que deveríamos ser And doing what we need to do e fazer aquilo que nós deveríamos estar to fazendo see them saved. para que aquelas pessoas fossem salvas. I have a question.
Eu tenho uma pergunta. Are you and I such a good person Você e eu somos pessoas boas that we deserve to be saved? que chega pessoas tão boas que merecemos ser salvos, And they're such bad people e eles são pessoas tão más that they deserve no help, que eles não merecem ajuda alguma, no hope. nenhuma esperança. I'm not trying to make you feel bad. Eu não estou tentando fazer você ficar That's not the desconfortável. motive at all. That's not the motive at all. Não é esse o motivo. I just want you to feel. Eu só quero que você sinta. I don't want you to feel bad. Eu não quero que você sinta mal. I just want you to feel. Eu somente quero que você sinta. We just need to have feelings. We just need to have Nós feelings. precisamos ter sentimentos. When Jesus saw the multitude, Quando Jesus viu as multidões, he was moved with compassion on them. ele foi movido com compaixão dentro dele. Does the sight of the lost move you? Será que o perdido move você? Does the sight of the lost move you? Será que o grito do perdido move você? Does the sight of the lost move you to compassion? Será que o grito do perdido move você à compaixão? Jesus. Jesus. He's not asking you to do anything yourself. He's not asking you to do something yourself. Ele não está pedindo para fazer algo você mesmo. He's just asking you to let him work through you. Deus só está pedindo para que você permita Ele operar através de He's not você. asking you to save anybody. Ele não está pedindo para você salvar ninguém. He's the Savior. Ele é o Salvador. But you're his conduit to work through. Mas você é o conduíte para que Deus trabalhe. You're the body of Christ. Você é o corpo de Cristo. He's not going to work outside of the body. E Deus não vai operar fora do corpo. He's going to work through the body. Ele vai operar sim através do corpo. But what if the body won't let him? Mas e se o corpo não permitir? Because we're too busy. Porque talvez estamos tão ocupados. Jesus' name. Em nome de Jesus. Jesus' name. Let's pray. Vamos orar. Father, Pai, open our hearts. abre nossos corações. Cause our spirits to have sensitivity. Faça com que os nossos espíritos venham ter sensibilidade. Open our spiritual ears to hear the sighing of the lost. Abra os nossos ouvidos espirituais para ouvir o gemido do perdido. Open us up to be able to be moved by the sight of the lost. Abra, Senhor, abra-nos para que possamos ouvir aquele que está sem In the esperança. name of Jesus. Em o nome de Jesus. In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. In the name of Em Jesus. nome de Jesus. Father, I don't deserve to be saved Pai, eu não mereço ser salvo. any more than they deserve to be lost. Com relação a eles serem perdidos. Father, I'm a debtor. Estou em dívidas, ó Senhor. Use me. Usa-me. Use me. Usa-me, Senhor. Let me be an instrument that you use to see them saved. Que eu possa ser um instrumento que o Senhor venha usar para que eles sejam In the salvos. name of Jesus. Em o nome de In the Jesus. name of Em Jesus. o nome de Jesus. In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. Let's pray one for another for a moment. Vamos orar pelos outros por um momento. Just put your hand on somebody's shoulder or take their hand, whatever you're Coloca comfortable sua mão no ombro de alguém ou pega a mão dessa pessoa que está do seu lado e vamos orar. on both sides of you. E os dois lados de você, vamos orar. Pega a mão de alguém ou coloca a mão no ombro de alguém e vamos orar. Let's pray for one another. Vamos orar um pelo outro. We're not in this by ourselves. Nós não estamos
sozinhos nisso. We're not in this alone. Nós não estamos aqui por nós We're in mesmos. this together. Nós estamos nisto We're juntos. the body of Christ. Nós somos o corpo de We're on the Cristo. same team. Estamos no mesmo time. Jesus, use us. Jesus, venha nos usar. Jesus, use us. Jesus, nos use. We're yours, Jesus. Nós somos We're teus, your Jesus. body, Jesus. Nós somos o teu corpo, You gave Jesus. us your spirit. Oh, o Senhor nos deu o seu You gave Espírito. us your name. O Senhor nos deu o seu You nome. gave us your power. O Senhor nos deu o seu You poder. gave us your love. O Senhor nos deu o seu amor. You gave us your faith. O Senhor nos deu a sua autoridade. Use us, Jesus. Usa-nos, Jesus. In the name of Jesus. Em o nome de In the name Jesus. of Jesus. Em o nome de Jesus. In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. In the name of Jesus. Em o nome de Jesus. Ai, Jesus' name. In the name of Jesus. em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. 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 Praise God. Pastor Anderson, levante as suas mãos mais uma vez, por gentileza. Pai, pela autoridade do nome de Jesus, pelo poder que está no teu nome, nós repreendemos todo medo, Senhor, que tenha apreendido, segurado, aprisionado a sua igreja, que tem nos amedrontado e tem nos deixado presos em quatro paredes, aprisionado em meio a tradições. Oh Pai, nós oramos nesse momento para que o teu poder venha nos dar ousadia, assim como a igreja apostólica tinha, para que possamos sair desse Siapeu, Pai, para sermos poderosamente usados por Ti. Nós pedimos ao Senhor que cada irmã, que cada irmão, que cada jovem, que cada ancião venha exercer domínio, venha exercer autoridade em Teu nome, Senhor. Que nós venhamos vencer o medo que nos aprisiona, os grilhões que nos seguram, pelo poder do nome de Jesus. Se
suas igrejas, para que as suas casas sejam um celeiro de avivamento, para que a sua igreja seja um celeiro para a propagação do avivamento. Vamos continuar orando, amados irmãos. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente foram vistos como línguas, como repartidas de fogo, que desciam sobre cada um deles. Nós estamos aqui reunidos por isso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amado Deus, move com teu Espírito aqui em nosso meio. Meu irmão e minha irmã, seja cheio do Espírito Santo neste momento. Em nome do Senhor Jesus Cristo, seja tocado pelo poder do Espírito Santo, renovado nessa noite. Abre a sua boca, diz o salmista, te encherei. O salmista escreveu dizendo: abre a sua boca e te encherei. Ah, amado irmão, vamos clamar, vamos buscar o Senhor mais e mais. Comece a dizer: Senhor, me enche do seu Santo Espírito. Eu quero, ó Pai, fazer sinais e maravilhas no teu nome. Eu quero, Senhor, ser um instrumento nas suas mãos. Por isso clame e glorifique a Deus, meu irmão. E em nome de Jesus Cristo nessa noite, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Que Deus possa entregar sobre ti dons espirituais. Que a igreja do Senhor venha experimentar a ação dos dons do Espírito Santo. A ação dos dons do Espírito Santo. Muitos cultos, muitos tempos a nossa igreja tem sido estéril, não tem produzido sinais, maravilhas, não tem produzido curas. A igreja do Senhor não tem produzido filhos. Talvez o útero, nosso útero está estéril, amada igreja. Mas chegou o momento de você ter esse momento, ser impactado por esta palavra. Não podemos voltar às nossas igrejas, continuar com os mesmos métodos, continuar com a mesma caminhada, mas precisamos perseverar na doutrina dos apóstolos, na doutrina do poder de Deus, na doutrina do único e verdadeiro Deus, na doutrina que prega abertamente o batismo em nome de Jesus. Vamos sair desta caverna, vamos sair desta caverna.
nos fazem cantar santo. O que é que os anjos vêm e nos fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm nos fazem cantar santo?
Deus? Levante as suas mãos. Quem está grato a Deus, levante as suas mãos. Você pode dizer aleluia. Você pode dizer glória a Deus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Trazendo à memória a história de Davi, quando Davi desceu para lutar com o gigante Golias. É possível que enquanto Davi descia para lutar com aquele gigante, os seus irmãos estavam torcendo para a derrota de Davi. É possível que enquanto Davi estava descendo, seus irmãos estavam rindo de Davi. Geração de Davi que está aqui nesta noite, vai se levantar pessoas que vão rir, vai se levantar pessoas que não vão acreditar, mas aquilo que Deus vai fazer na sua vida, aquilo que Deus vai fazer através de você, se você tomar posse daquilo que foi ministrado nessa noite e nesses dias, a sua vida nunca mais será a mesma. Davi, que está aqui nesta noite, se prepara para uma batalha que tem com certeza o fim como uma vitória. Se você crê nisso, mais uma vez a sua mão para o alto, para louvar. Receba essa vitória nas suas mãos agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Receba essa transformação agora, essa mudança. Esse medo está saindo, a autoridade está entrando pelo poder do nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos podem se sentar um instantinho. Um instantinho só da sua atenção, nós estamos na parte final já. Mas eu queria só, em resumo, irmãos, o que nós aprendemos hoje é o que a igreja não deve ficar na defensiva, mas deve avançar. E que Deus mandou nós pregarmos o evangelho, curar os enfermos e expulsar os demônios. E essa ação de pregar, curar e expulsar não é somente para os pregadores e pastores. Isso é uma autoridade que Deus dá a toda a igreja. E que Deus quer te usar para você pregar, curar enfermos e expulsar demônios. Mas para isso, você tem que acreditar na palavra de Deus. E a Bíblia diz em João que o amor lança fora todo o medo. O medo não vem de Deus. Jesus nunca sentiu medo. Você não vai ver isso nas Escrituras. Jamais ele sentiu medo. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Bispo Chester Wright. Deus abençoe. Eu quero dar uma oportunidade aqui para nós estarmos encerrando já. Pastor Gilmar, nosso vice-presidente distrital. Ele esteve no primeiro SEAP e voltou. É um apoiador. Irmãos, enquanto ele está se preparando, eu quero testemunhar algo aqui rapidamente, irmãos. No SEAP passado, no SEAP de 2017, a pastora Bela Cooper vai lembrar, o pastor Chester Wright também vai lembrar, eu convidei um casal para vir. E ele é major do Corpo de Bombeiros. Ele veio participar do evento do SEAP. E eu estava acompanhando a vida dele, eu estava orando por ele, fazendo um trabalho lá na minha sala do meu trabalho, orando e conversando com ele.
e já um espírito de suicídio tinha tomado conta da vida dele. O casamento dele estava indo numa ruína, e nós trouxemos ele para o SEAP. Eu convidei ele, ele veio para o SEAP. E o pastor Chester Wright e o pastor Kevin não sabiam de nada, e quando foi orar por ele, eles revelaram tudo o que estava acontecendo na vida dele. E o motivo era algo lá no passado dele com a mãe dele. Irmãos, eu fiquei muito feliz, porque ontem ele estava aqui de novo com a esposa. Eles vieram, foi totalmente restaurado a vida deles, né? E eles estão cada vez mais interessados e foram libertos de todo mal e de toda opressão. Eles receberam o Espírito Santo também naquelas reuniões, foi uma grande bênção. Eu estava revendo as fotos do SEAP 2017, vendo eles de joelho, e eles voltaram, e só não ficaram porque eles tinham um compromisso na igreja deles nesse evento. E eu fiquei muito alegre, irmãos. Sabe por quê? Algo muito interessante. Todo ano, no mês de janeiro, ele tem essas crises. Todo ano. E esse ano passou e ele não tem mais nada. E veio aqui no SEAP para glorificar a Deus. Amém? Pastor Gilmar, com a sua oportunidade e também com o momento do culto. Paz do Senhor Jesus, meus amados. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. É sempre bom quando a gente se encontra, né? No mesmo espírito, no mesmo pensamento. Eu gosto muito de um texto do apóstolo Paulo, que ele diz assim, que nós precisamos sentir os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus. E essa palavra é maravilhosa, gente. Quando a gente começa a fazer algumas análises sobre os sentimentos de Jesus. Amém? Os sentimentos de Jesus. E eu quero crer que o povo apostólico sente isso. Amém? Amém? Glória a Deus. Mas eu quero que você se coloque sobre os seus pés agora, em nome de Jesus, bem animado. Depois de todas essas bênçãos que a gente recebeu aqui, foi me dado uma tarefa. Posso cumpri-la? Amém? Glória a Deus. Aqui está o gasofilácio. E eu gostaria que nesta noite nós ofertássemos, mas com alegria ao Senhor, porque a oferta também é uma atitude, amém? Voluntária, de gratidão ao Senhor. Quem é grato ao Senhor aqui, diga glória a Deus. Amém. Então você vai ofertar ao Senhor com uma boa oferta. Amém? Alguém sabe o que é uma boa oferta? A boa oferta é aquela que você dá com alegria ao Senhor. Amém? Venha com alegria, sorrindo, porque Deus tem sido bom para a tua vida. Amém? Então sorria, coração alegre, porque você pode ofertar ao Senhor. Amém, povo de Deus? Glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Glória a Deus. Cadê pastor Anderson?
agradecer o Senhor pela oferta. Amém. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que trouxe a sua oferta como louvor de gratidão a Ti, Pai, nesta noite. Sabemos que não podemos pagar tudo que o Senhor tem feito durante esse tempo que nós estamos aqui, todas as bênçãos derramadas sobre nós, tudo que nós aprendemos aqui, Pai, nesse período. Mas queremos agradecer o Senhor, Pai amado, de todo o nosso coração, a todos aqueles que ofertaram voluntariamente, com alegria ao Senhor, e trouxeram nessa noite, Pai, uma oferta voluntária a Ti, como gratidão, em nome de Jesus. O povo de Deus diga amém.